Conselhos sobre o trabalho intelectual, Louis Riboulet. Capítulo 1. Tem um ideal nobre e trabalha, dia após dia, para realizá-lo. No primeiro capítulo, Riboulet enfatiza a importância de ter um ideal nobre como guia para a vida. Ele argumenta que para alcançar a realização pessoal e profissional, é essencial estabelecer metas elevadas e trabalhar persistentemente para alcançá-las. Ele escreve: desde agora venho convidar-te, meu querido amigo, que proponhas a ti mesmo, nos estudos, um fim que os enobreça, que os torne mais fecundos e sustente teu esforço cotidiano. Riboulet enfatiza a necessidade de cultivar virtudes como determinação, perseverança e diligência. Ele também fala sobre a disciplina diária e a superação de desafios. Uma vida sem ideal é uma vida malograda. Exemplos de grandes figuras históricas, como Victor Hugo e Pasteur, são utilizados para ilustrar como o trabalho incansável e a dedicação a um ideal podem levar ao sucesso e a um legado duradouro. Riboulet também discute a importância de avaliar os próprios talentos e habilidades antes de definir um ideal. Ele sugere que os jovens reflitam sobre suas inclinações, gostos e capacidades, e busquem orientação de pais, mestres e diretores espirituais. Ele menciona que figuras como Victor Hugo e Montalembert traçaram metas elevadas desde cedo e trabalharam incansavelmente para alcançá-las. O autor também destaca a necessidade de amar o ideal escolhido e de se dedicar a ele com entusiasmo, citando o jovem Aimé Lot, personagem de Victor Hugo, que simboliza o fervor juvenil. Além disso, Riboulet ressalta os benefícios de ter um ideal. Ele argumenta que um ideal nobre proporciona direção, clareza e propósito à vida. Ele escreve: o ideal é uma defesa e um princípio de ordem e explica que ele organiza as ações e pensamentos, promovendo a disciplina e a dedicação. O autor também menciona que um ideal traz luz e força, inspirando as ações e reunindo as energias do ser para alcançar um objetivo comum. Riboulet conclui o capítulo enfatizando que perseguir um ideal aproxima o indivíduo de Deus, pois ao buscar a perfeição, ele se alinha com os propósitos divinos. Capítulo 2. Fortalece a tua vontade pelo cumprimento fiel de teus deveres de estudante. Neste capítulo, Riboulet aborda a importância do fortalecimento da vontade através do cumprimento rigoroso dos deveres acadêmicos. Ele afirma que a vontade é a força motriz que permite superar obstáculos e alcançar objetivos. Riboulet sugere métodos para desenvolver a força de vontade, como a prática diária de pequenas ações que reforcem a autodisciplina. A vontade é, portanto, indispensável para se chegar ao sucesso. Podemos defini-la como a faculdade de agir de acordo com as luzes da razão. Ele alerta contra a procrastinação e a falta de aplicação, incentivando os estudantes a manterem um foco constante em suas responsabilidades. Através de exemplos históricos, como Edison, que dizia: o segredo do gênio é o trabalho, a perseverança e o bom senso, Riboulet ilustra como uma vontade forte pode transformar vidas e conduzir ao sucesso acadêmico e pessoal. Riboulet também discute a importância da continuidade do esforço. Ele argumenta que a vontade se forma pela prática constante e pela superação das dificuldades diárias. O autor destaca que a obediência às regras e a disciplina são fundamentais para fortalecer a vontade. Ele escreve: a energia moral, diz Blackie, não se adquire pelo exercício, livros, discursos. Isso tudo pode despertar-te ao bem. Pode ser, em tua viagem, como um poste indicador que impeça de extraviar a partida, mas não te fará avançar um só passo. A viagem, teus pés haverão de fazê-la. Riboulet também menciona que a emulação e a prática de exercícios físicos são importantes para o desenvolvimento da vontade, pois promovem a resistência e a determinação. Além disso, o autor enfatiza a importância da prática religiosa no fortalecimento da vontade. Ele argumenta que a fé e a oração fornecem a energia espiritual necessária para enfrentar os desafios e manter a perseverança. Riboulet cita Renan, que afirma que a fé esclarece a vida e dá sentido às ações. Quanto mais a consciência esclarece as coisas em volta de nós, mais ela escurece o nosso destino. Ele também menciona a importância do sacrifício e da renúncia, argumentando que enfrentar as dificuldades e aceitar as provações fortalece a vontade e prepara o indivíduo para os desafios futuros. Capítulo 3.
prossegue teu trabalho com uma constância infatigável. Ribble discute a importância da constância no trabalho intelectual. Ele argumenta que o sucesso não vem de grandes esforços esporádicos, mas da aplicação contínua e regular. A maior parte dos homens são antes capazes de um grande esforço do que de uma perseverança longa. O autor aconselha os estudantes a estabelecerem uma rotina de estudo consistente, evitando a inconstância e a desmotivação. Ele enfatiza que a perseverança é a chave para superar dificuldades e alcançar a excelência. Gostaria hoje, por uma série de conselhos, de consolidar em ti o desejo de trabalhar com uma constância infatigável. Através de histórias de figuras notáveis, Ribble demonstra que a constância e a determinação são essenciais para a realização de qualquer grande empreendimento. Ribble também fala sobre a necessidade de confiar mais no esforço concentrado do que na sorte. Ele argumenta que depender da sorte é ilusório e que o verdadeiro sucesso vem do trabalho diligente e contínuo. O autor sugere que os estudantes se concentrem em tarefas específicas e as completem com dedicação. Tem confiança antes num esforço concentrado do que em tua boa estrela. Ele também enfatiza a importância de renovar diariamente as boas resoluções e de não se deixar levar pela desmotivação ou pelo cansaço. Além disso, Ribble discute a importância de começar e concluir as tarefas. Ele argumenta que muitos estudantes falham porque não sabem começar de forma decidida ou porque não têm a paciência para concluir suas tarefas. O autor sugere que os estudantes adotem uma abordagem sistemática e organizada, dividindo grandes tarefas em partes menores e trabalhando nelas de forma consistente. Ele escreve: querer este pouco apesar de tudo. Isto demanda uma vontade muito firme e que nunca se canse de recomeçar. Ribble conclui o capítulo enfatizando que a perseverança e a constância são fundamentais para alcançar o sucesso acadêmico e profissional. Capítulo 4. Aprecia a teu favor a vantagem imensa que tens de ser jovem e aproveita bem tua juventude. Neste capítulo, Ribble ressalta as vantagens da juventude e a necessidade de aproveitá-la ao máximo. Ele encoraja os jovens a serem ambiciosos e a aproveitarem as oportunidades de aprendizado e crescimento. A juventude é uma fase crucial para moldar o caráter e adquirir conhecimentos que serão fundamentais no futuro. O autor alerta contra os perigos de desperdiçar esse período com distrações e comportamentos improdutivos. É aos jovens desta têmpera que o poeta indignado dirigia a seguinte apóstrofe virulenta: dai-me vossos 20 anos, vós que os esbanjais. Ribble incentiva os jovens a serem proativos e a buscarem continuamente o desenvolvimento pessoal e intelectual, aproveitando cada momento para crescer e aprender. Ribble também fala sobre a importância de estabelecer metas elevadas e de trabalhar diligentemente para alcançá-las. Ele argumenta que a juventude é uma época de grande potencial e que é essencial aproveitar esse período para construir uma base sólida para o futuro. Faz um bom uso do tempo que Deus te dá. O autor sugere que os jovens se envolvam em atividades que promovam o crescimento intelectual, físico e moral, e que evitem as tentações de uma vida fácil e sem propósito. Além disso, Ribble enfatiza a importância de valorizar a educação e o aprendizado contínuo. Ele argumenta que a juventude é uma época de aprendizado e que é essencial aproveitar todas as oportunidades de adquirir conhecimento. Aprecia a teu favor a vantagem imensa que tens de ser jovem e aproveita bem tua juventude. O autor sugere que os jovens leiam amplamente, participem de atividades culturais e busquem mentores que possam guiá-los em seu desenvolvimento. Ribble conclui o capítulo incentivando os jovens a serem curiosos e a explorarem o mundo ao seu redor, buscando continuamente novas experiências e conhecimentos. Capítulo 5. Faz um bom uso do tempo que Deus te dá. Ribble discute a gestão eficaz do tempo como um recurso precioso dado por Deus. Ele enfatiza que o tempo é irreversível e, portanto, deve ser utilizado de maneira sábia e produtiva. O tempo é irreversível e, portanto, deve ser utilizado de maneira sábia e produtiva. O autor oferece estratégias para a gestão do tempo, incluindo a criação de horários de estudo, a priorização de tarefas e a eliminação de atividades que não agregam valor. Ele também fala sobre a importância de equilibrar o tempo dedicado ao trabalho e ao descanso, para manter a saúde mental e física.
Ribole argumenta que uma boa gestão do tempo é fundamental para o sucesso acadêmico e profissional, e que cada momento deve ser aproveitado ao máximo para o crescimento pessoal. Ribole também destaca a importância de evitar a procrastinação e de manter um foco constante nas responsabilidades, domina as tentações da preguiça, resiste às sugestões malsãs que te inclinariam à negligência e à imperfeição, capitulação miserável das almas lassas. Ele sugere que os estudantes façam um planejamento cuidadoso de suas atividades, estabelecendo metas diárias, semanais e mensais, e revisando regularmente o progresso feito. O autor também fala sobre a necessidade de ser flexível e de ajustar o plano conforme necessário, sem perder de vista os objetivos principais. Além disso, Ribole discute a importância de cultivar hábitos saudáveis que promovam a eficiência e a produtividade. Ele argumenta que o descanso adequado, a alimentação balanceada e o exercício físico são fundamentais para manter a energia e a concentração. Não receis, portanto, de entregar-te ao lazer durante os recreios, aprecie o passeio, o campo, os espetáculos belos da natureza. O autor sugere que os estudantes encontrem um equilíbrio entre o trabalho e o lazer, garantindo que ambos contribuam para o bem-estar geral e o desenvolvimento pessoal. Capítulo 6. Cultiva com desvelo o sentimento que te leva a amar os livros e o trabalho intelectual. Neste capítulo, Ribole exalta o amor pelos livros e pelo trabalho intelectual como elementos essenciais para o crescimento pessoal e profissional. Ele aconselha os estudantes a desenvolverem uma paixão pela leitura e pelo conhecimento. Cultiva com desvelo o sentimento que te leva a amar os livros e o trabalho intelectual. O autor destaca que os livros são fontes inesgotáveis de sabedoria e que o hábito da leitura amplia horizontes e enriquece a mente. Os livros são fontes inesgotáveis de sabedoria. Ribole sugere que os estudantes criem um ambiente propício para o estudo, cercando-se de materiais inspiradores e cultivando uma atitude positiva em relação ao aprendizado. Ribole também fala sobre a importância de selecionar cuidadosamente as leituras e de buscar sempre o aprofundamento do conhecimento. Completa teus conhecimentos com leituras bem escolhidas e feitas com inteligência. Ele argumenta que a leitura crítica e reflexiva é fundamental para o desenvolvimento intelectual e que os estudantes devem buscar fontes variadas e confiáveis para enriquecer sua compreensão dos temas estudados. O autor sugere que os estudantes anotem pontos importantes durante a leitura e reflitam sobre o conteúdo, buscando sempre aplicar o conhecimento adquirido em suas vidas. Além disso, Ribole enfatiza a importância de compartilhar o amor pelos livros e pelo conhecimento com os outros. Ele argumenta que a troca de ideias e experiências enriquece o aprendizado e promove o crescimento mútuo. Acostuma-te desde já a oferecer a Deus o teu trabalho diário, isto atrairá sobre ti bênçãos abundantes. O autor sugere que os estudantes participem de grupos de leitura, clubes de estudo e outras atividades que incentivem a discussão e a reflexão conjunta. Ribole conclui o capítulo destacando que o amor pelos livros e pelo trabalho intelectual é uma fonte de inspiração e motivação contínua, que acompanha o indivíduo ao longo de toda a vida. Capítulo 7. Dá uma direção inteligente às inclinações que te levam à procura do verdadeiro e prossegue teu trabalho no silêncio e no recolhimento. Ribole aconselha os estudantes a direcionarem suas inclinações naturais para a busca da verdade, mantendo um ambiente de silêncio e recolhimento para o estudo. Ele argumenta que a concentração e a serenidade são fundamentais para o trabalho intelectual de qualidade. Prossegue teu trabalho no silêncio e no recolhimento. O autor sugere práticas para alcançar um estado de recolhimento, como a meditação e a reflexão diária. Ribole também destaca a importância de evitar distrações e de criar um espaço de estudo tranquilo, onde se possa focar completamente nas atividades acadêmicas, permitindo um aprofundamento maior no conhecimento. Ribole também fala sobre a importância de cultivar uma atitude de humildade e abertura ao aprendizado. Ele argumenta que a busca da verdade requer uma disposição constante para aprender e para questionar as próprias certezas. Não se trata apenas de fazer alguma coisa, mas de ser alguém. O homem vale não pelo seu dinheiro, mas pelo seu pensamento e por sua consciência. O autor sugere que os estudantes mantenham a mente aberta e receptiva, buscando sempre novas perspectivas e informações que possam enriquecer seu entendimento. Além disso,
Ribole discute a importância de integrar o conhecimento adquirido com a prática cotidiana. Ele argumenta que o verdadeiro aprendizado não se limita à teoria, mas se manifesta nas ações e decisões diárias, que tua vida esteja sempre em consonância com tua fé. Que felicidade há de ensinar! Exercer uma ação sobre os espíritos, sobre as almas. Comunicar a verdade. O autor sugere que os estudantes busquem aplicar os princípios e valores que aprendem em suas vidas, promovendo a coerência entre o conhecimento e a prática. Ribole conclui o capítulo enfatizando que a busca da verdade é um processo contínuo que requer dedicação, humildade e um compromisso constante com a excelência. Capítulo 8. Nunca percas de vista nos teus estudos o desenvolvimento harmonioso de tuas faculdades. Neste capítulo, Ribole enfatiza a importância do desenvolvimento harmonioso de todas as faculdades mentais e físicas. Ele argumenta que o estudo deve ser equilibrado e que é necessário desenvolver não apenas o intelecto, mas também outras áreas como a criatividade, a emoção e a espiritualidade. Nunca percas de vista nos teus estudos o desenvolvimento harmonioso de tuas faculdades. O autor sugere que os estudantes se envolvam em atividades variadas, que complementem o estudo acadêmico e promovam o crescimento integral. Ribole também fala sobre a importância de manter um estilo de vida saudável, incluindo exercícios físicos e uma dieta equilibrada, para garantir um desenvolvimento pleno e equilibrado. Ribole também discute a importância de cultivar interesses e hobbies que promovam a criatividade e a expressão pessoal. Ele argumenta que atividades como a música, a arte e o esporte contribuem para o desenvolvimento harmonioso e ajudam a equilibrar as demandas do estudo acadêmico. Cultiva com desvelo o sentimento que te leva a amar os livros e o trabalho intelectual. O autor sugere que os estudantes busquem oportunidades de explorar seus talentos e paixões, e que dediquem tempo regularmente a essas atividades. Além disso, Ribole fala sobre a importância do equilíbrio emocional e espiritual no desenvolvimento harmonioso. Ele argumenta que a saúde mental e a paz interior são fundamentais para o sucesso acadêmico e pessoal. Prossegue teu trabalho no silêncio e no recolhimento. O autor sugere que os estudantes cultivem práticas de autocuidado, como a meditação, a oração e a reflexão, para manter um estado de equilíbrio e bem-estar. Ribole conclui o capítulo enfatizando que o desenvolvimento harmonioso é um processo contínuo que requer atenção e cuidado em todas as áreas da vida, promovendo uma integração plena e saudável das diversas faculdades. Capítulo 9. Entrega-te de preferência aos estudos que dão ao espírito uma cultura mais geral. Ribole recomenda que os estudantes se dediquem a estudos que proporcionem uma cultura geral ampla. Ele argumenta que uma educação abrangente é fundamental para formar um espírito crítico e bem informado. Entrega-te de preferência aos estudos que dão ao espírito uma cultura mais geral. O autor sugere que os estudantes explorem diversas disciplinas, incluindo literatura, filosofia, história e ciências, para desenvolver um conhecimento holístico. Ribole também fala sobre a importância de ser curioso e de buscar continuamente novas informações, para enriquecer a compreensão do mundo e das diversas áreas do saber, garantindo uma formação completa e abrangente. Ribole também discute a importância de uma educação liberal que promova o pensamento crítico e a compreensão profunda. Ele argumenta que os estudos devem ir além da mera aquisição de informações e devem incentivar a reflexão e a análise crítica. Não se impõe uma disciplina dos costumes pela mera vantagem que nisso se acha, mas porque se reconhece que ela é uma lei que impõe-se a nós. O autor sugere que os estudantes busquem oportunidades de participar de discussões e debates, e que se envolvam em atividades que desafiem suas perspectivas e ampliem seu entendimento. Além disso, Ribole fala sobre a importância de integrar o conhecimento de diferentes áreas para formar uma visão abrangente e coerente. Ele argumenta que a interdisciplinaridade é fundamental para compreender a complexidade do mundo e para desenvolver soluções inovadoras para os desafios contemporâneos. O autor não estava sujeito, como em algumas de suas outras obras, a um plano imposto pelos fatos da história ou pelo programa oficial de um exame. Por isso, conversa livremente. O autor sugere que os estudantes busquem conexões entre os diferentes campos do saber e que utilizem essas conexões para enriquecer sua compreensão e aplicação do conhecimento.
Ribole conclui o capítulo enfatizando que uma cultura geral ampla é essencial para o desenvolvimento intelectual e pessoal, e que os estudantes devem dedicar-se a essa busca com entusiasmo e dedicação. Capítulo 10. Completa teus conhecimentos com leituras bem escolhidas e feitas com inteligência. Neste capítulo, Ribole discute a importância de complementar os conhecimentos adquiridos na escola com leituras adicionais bem selecionadas. Ele aconselha os estudantes a escolherem livros que ampliem e aprofundem os temas estudados, incentivando a leitura crítica e reflexiva. Completa teus conhecimentos com leituras bem escolhidas e feitas com inteligência. O autor sugere métodos para uma leitura eficiente, incluindo a anotação de pontos importantes e a reflexão sobre o conteúdo. Ribole destaca a importância de diversificar as fontes de leitura, explorando diferentes autores e perspectivas para enriquecer o conhecimento e desenvolver uma visão mais ampla e crítica dos assuntos. Ribole também fala sobre a importância de desenvolver um hábito de leitura regular e disciplinado. Ele argumenta que a leitura constante é essencial para o crescimento intelectual e que os estudantes devem dedicar tempo diariamente a essa atividade. Estuda com magnânimo espírito de fé. O autor sugere que os estudantes estabeleçam metas de leitura e que se desafiem a ler uma variedade de gêneros e estilos, para ampliar seu repertório e enriquecer sua compreensão. Além disso, Ribole discute a importância de compartilhar as leituras e de participar de discussões sobre os livros lidos. Ele argumenta que a troca de ideias e perspectivas enriquece a experiência de leitura e promove um entendimento mais profundo. Animado por este ideal, o estudante vê Deus em toda parte, o adora e ama. O autor sugere que os estudantes formem grupos de leitura, participem de clubes de livros e utilizem plataformas digitais para discutir e analisar as leituras. Ribole conclui o capítulo enfatizando que a leitura é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento intelectual e pessoal, e que os estudantes devem abordá-la com seriedade e dedicação. Capítulo 11. Não te desencorajes se experimentares dificuldades de ordem material, se fores alvo de contradição e o teu estado de saúde deixar a desejar. Ribole aborda as dificuldades que podem surgir durante o percurso acadêmico e profissional, incluindo problemas materiais, contradições e questões de saúde. Ele encoraja os estudantes a não se deixarem abater por esses desafios, mas a enfrentá-los com coragem e determinação. Não te desencorajes se experimentares dificuldades de ordem material, se fores alvo de contradição e o teu estado de saúde deixar a desejar. O autor oferece estratégias para lidar com as adversidades, como a manutenção de uma atitude positiva, a busca de apoio e a adaptação às circunstâncias. Ribole argumenta que superar as dificuldades fortalece o caráter e prepara o indivíduo para enfrentar os desafios futuros com resiliência e confiança. Ribole também discute a importância de manter a esperança e a fé em tempos de dificuldade. Ele argumenta que a fé pode fornecer a força necessária para enfrentar os desafios e manter a perseverança. O segredo dos caracteres enérgicos é a energia das convicções. O autor sugere que os estudantes busquem conforto e orientação na oração e na meditação, e que mantenham uma atitude de gratidão e esperança, mesmo diante das adversidades. Além disso, Ribole fala sobre a importância de buscar soluções práticas para os problemas materiais e de saúde. Ele argumenta que a criatividade e a resiliência são fundamentais para superar as dificuldades e que os estudantes devem ser proativos na busca de soluções. Estima a ti mesmo pelo que és em verdade, mas não temas elevar tuas ambições. O autor sugere que os estudantes procurem recursos e apoio na comunidade, e que utilizem as dificuldades como oportunidades de aprendizado e crescimento. Ribole conclui o capítulo enfatizando que as adversidades são parte integrante da jornada acadêmica e profissional, e que enfrentá-las com coragem e determinação é essencial para o sucesso e o desenvolvimento pessoal. Capítulo 12. Luta com uma perseverança enérgica contra as dificuldades de ordem intelectual e moral. Neste capítulo, Ribole enfatiza a necessidade de uma luta constante e enérgica contra as dificuldades intelectuais e morais. Ele destaca que a perseverança é essencial para superar obstáculos e alcançar o sucesso. Luta com uma perseverança enérgica contra as dificuldades de ordem intelectual e moral.
O autor sugere que os estudantes desenvolvam uma atitude resiliente, enfrentando os desafios com determinação e sem desistir. Ribole fala sobre a importância de manter a integridade moral e ética, mesmo diante de situações difíceis. Ele argumenta que a perseverança e a força de caráter são fundamentais para o crescimento pessoal e profissional, e que enfrentar e superar as dificuldades é parte essencial do processo de aprendizado. Ribole também discute a importância de manter uma atitude positiva e de não se deixar abater pelas dificuldades. Ele argumenta que a mentalidade e a perspectiva são fundamentais para enfrentar os desafios e que os estudantes devem cultivar uma atitude de otimismo e confiança. Anima-te, não deixes que o desânimo tome conta de ti. O autor sugere que os estudantes pratiquem autoafirmação e que se lembrem constantemente de seus objetivos e valores, para manter a motivação e a determinação. Além disso, Ribole fala sobre a importância de buscar apoio e orientação em tempos de dificuldade. Ele argumenta que a ajuda de mentores, professores e colegas pode ser crucial para superar os desafios e manter a perseverança. Estima a ti mesmo pelo que és em verdade, mas não temas elevar tuas ambições. O autor sugere que os estudantes construam uma rede de apoio e que não hesitem em pedir ajuda quando necessário. Ribole conclui o capítulo enfatizando que a luta contra as dificuldades intelectuais e morais é uma parte fundamental do desenvolvimento pessoal e profissional, e que a perseverança e a integridade são essenciais para alcançar o sucesso e a realização. Capítulo 13. Conserva vivo em ti o ardor pelo trabalho considerando os benefícios do estudo. Ribole discute a importância de manter vivo o entusiasmo pelo trabalho intelectual, destacando os benefícios do estudo. Ele argumenta que o aprendizado contínuo é essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional. Conserva vivo em ti o ardor pelo trabalho considerando os benefícios do estudo. O autor sugere que os estudantes cultivem uma atitude positiva em relação ao estudo, vendo-o como uma oportunidade de crescimento e não como uma obrigação. Ribole também fala sobre a importância de celebrar as conquistas acadêmicas e de se motivar constantemente para alcançar novos objetivos. Ele enfatiza que a paixão pelo conhecimento deve ser um motor constante para o progresso intelectual. Ribole também discute a importância de reconhecer e valorizar os benefícios do estudo. Ele argumenta que o conhecimento adquirido através do estudo enriquece a vida e amplia as possibilidades. A educação não é uma obra negativa, isto é, que se limita a corrigir faltas, mas é a arte de desenvolver nos jovens o sentido da admiração. O autor sugere que os estudantes reflitam sobre os impactos positivos do aprendizado em suas vidas e que se motivem a continuar buscando conhecimento e desenvolvimento. Além disso, Ribole fala sobre a importância de manter um equilíbrio entre o trabalho e o lazer. Ele argumenta que o descanso e a diversão são essenciais para manter a motivação e a produtividade. Alegra-te, pois a alegria é um tônico. O autor sugere que os estudantes reservem tempo para atividades recreativas e para cuidar de si mesmos, garantindo que o estudo seja uma parte prazerosa e equilibrada de suas vidas. Ribole conclui o capítulo enfatizando que o entusiasmo pelo trabalho intelectual é essencial para o sucesso acadêmico e profissional, e que manter essa paixão viva é um objetivo contínuo que requer dedicação e cuidado. Capítulo 14. Não negligencies nenhuma das influências que podem te ajudar a cumprir melhor o teu dever de estudante. Neste capítulo, Ribole aconselha os estudantes a não negligenciarem nenhuma das influências que podem ajudá-los a cumprir melhor seus deveres acadêmicos. Ele destaca a importância de buscar orientação e apoio de professores, mentores e colegas. Não negligencies nenhuma das influências que podem te ajudar a cumprir melhor o teu dever de estudante. O autor sugere que os estudantes aproveitem as oportunidades de aprendizado oferecidas por palestras, seminários e outras atividades extracurriculares. Ribole fala sobre a importância de manter uma rede de contatos e de se envolver em comunidades acadêmicas que incentivem o desenvolvimento intelectual, proporcionando um ambiente rico em estímulos e apoio mútuo. Ribole também discute a importância de aprender com os exemplos de outros. Ele argumenta que observar e imitar as práticas de pessoas bem-sucedidas pode ser uma fonte valiosa de aprendizado e inspiração. A emulação desenvolve as inclinações generosas, as paixões mais nobres, mas, sobretudo, o sentimento de honra.
o desejo de não ser inferior aos demais. O autor sugere que os estudantes identifiquem modelos e mentores em suas áreas de interesse e que busquem aprender com suas experiências e conselhos. Além disso, Ribole fala sobre a importância de criar um ambiente de estudo propício e estimulante. Ele argumenta que o ambiente físico e social pode influenciar significativamente a qualidade do trabalho intelectual. Acostuma-te desde já a oferecer a Deus o teu trabalho diário, isto atrairá sobre ti bênçãos abundantes. O autor sugere que os estudantes organizem seus espaços de estudo de maneira que favoreça a concentração e a produtividade, e que busquem se cercar de pessoas que compartilhem seus interesses e objetivos. Ribole conclui o capítulo enfatizando que aproveitar todas as influências positivas disponíveis é essencial para o sucesso acadêmico e para o desenvolvimento pessoal. Capítulo 15. Estuda com magnânimo espírito de fé. Ribole aborda a relação entre fé e estudo, argumentando que a fé pode ser uma fonte de inspiração e motivação para o trabalho intelectual. Ele sugere que os estudantes integrem suas crenças espirituais ao processo de aprendizado. Estuda com magnânimo espírito de fé. O autor destaca que a fé pode fornecer a força necessária para superar desafios e perseverar nos estudos. Ribole fala sobre a importância de manter uma atitude de humildade e gratidão, reconhecendo que o conhecimento é um dom divino. Ele argumenta que a fé pode ser uma âncora em tempos de dificuldade, oferecendo uma perspectiva mais ampla e um sentido de propósito ao trabalho intelectual. Ribole também discute a importância de ver o estudo como uma forma de serviço a Deus e aos outros. Ele argumenta que o aprendizado e o desenvolvimento intelectual são maneiras de contribuir para o bem maior e de cumprir a missão pessoal. O segredo dos caracteres enérgicos é a energia das convicções. O autor sugere que os estudantes vejam seus esforços acadêmicos como parte de um propósito maior e que se motivem a buscar a excelência não apenas por razões pessoais, mas também como um meio de servir e ajudar os outros. Além disso, Ribole fala sobre a importância de buscar sabedoria e discernimento através da oração e da meditação. Ele argumenta que a conexão com o divino pode fornecer orientação e clareza em momentos de incerteza. Anima-te e não deixes que o desânimo tome conta de ti. O autor sugere que os estudantes reservem tempo regularmente para a reflexão espiritual e que utilizem esses momentos para buscar inspiração e força para enfrentar os desafios acadêmicos e pessoais. Ribole conclui o capítulo enfatizando que a fé é uma fonte poderosa de motivação e resiliência, e que integrar a espiritualidade ao estudo pode enriquecer profundamente a experiência de aprendizado. Capítulo 16. Santifica teu trabalho por uma vida de oração e reflexão. No capítulo final, Ribole enfatiza a santificação do trabalho através de uma vida de oração e reflexão. Ele argumenta que o trabalho intelectual deve ser realizado com um espírito de devoção e gratidão a Deus. Santifica teu trabalho por uma vida de oração e reflexão. O autor sugere que os estudantes reservem tempo para a oração e a meditação diária, buscando orientação e inspiração divina. Ribole destaca a importância de realizar um exame de consciência regular, avaliando o progresso pessoal e espiritual. Ele conclui que a integração da fé e do trabalho é essencial para uma vida plena e realizada, proporcionando não apenas sucesso acadêmico, mas também crescimento espiritual e moral. Ribole também discute a importância de ver o trabalho intelectual como uma forma de louvor e serviço a Deus. Ele argumenta que o estudo e a busca do conhecimento são maneiras de honrar o dom da inteligência e de contribuir para o bem maior. Animado por este ideal, o estudante vê Deus em toda a parte, o adora e ama. O autor sugere que os estudantes ofereçam seus esforços acadêmicos a Deus, buscando sempre realizar seu trabalho com excelência e integridade. Além disso, Ribole fala sobre a importância de manter uma atitude de gratidão e humildade em relação ao conhecimento adquirido. Ele argumenta que o aprendizado deve ser visto como um privilégio e uma responsabilidade. Estima a ti mesmo pelo que és em verdade, mas não temas elevar tuas ambições. O autor sugere que os estudantes reflitam regularmente sobre os impactos positivos do estudo em suas vidas e que se comprometam a usar o conhecimento adquirido para o bem de todos. Ribole conclui o capítulo enfatizando que a santificação do trabalho através da oração e da reflexão é essencial para uma vida de sucesso e realização.
integrando o desenvolvimento intelectual e espiritual em um todo harmonioso.